Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu Chegamos aqui ao episódio 5 do Trilho de SEO. Meu nome é Alexandre Rodrigues Silva, eu sou especialista em SEO. Criei essa trilha para passar um pouco da minha visão sobre o que é SEO, né, o SEO que a gente chama de SEO semântico, né, e tentar contribuir um pouco com a comunidade de SEO no Brasil, né. Então, você pode me seguir no LinkedIn, no Twitter, é só procurar por Alexandre Rodrigues Silva que você me acha. Então vamos, sem demorar, vamos ver o que a gente tem para hoje. Mas antes vamos dar uma olhadinha no que a gente viu no vídeo passado, que não foi feito semana passada, mas é o vídeo passado. A gente viu como é que a busca do Google funciona, né? A gente está focado no Google porque ele é a ferramenta de busca mais usada do Brasil, né? Então a gente viu semana passada uma espécie de documentário que o Google preparou, mostrando a evolução do algoritmo, da busca do Google, dos algoritmos, a implementação de algum deles, os desafios. Então, se você não viu, pode voltar lá no episódio 4 nessa trilha, que tem o link lá, a referência para você ver. É bem importante antes de chegar nesse vídeo aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre algoritmos, né? O que é, como é que funciona. Então, os algoritmos são esses programas, né, a gente pode definir assim, que são uma sequência finita de ações executáveis que tem por objetivo obter uma solução para um determinado tipo de problema, né? Um programa, né, que foi calculado foi programado, foi desenvolvido para resolver um problema, né? A gente tem uma definição bem interessante que diz que os algoritmos são procedimentos precisos, não ambíguos, padronizados, eficientes e corretos. Então a gente tem já essa perspectiva de qual é o tipo, né, de programa, de tipo de desenvolvimento que é feito num algoritmo, né? Como é que ele resolve os problemas para que eles são feitos, né? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai focar em 3 algoritmos desenvolvidos pelo Google que têm um impacto muito forte na busca como ela é hoje. O BERT, o Lambda e o MAN. Esses 3 algoritmos mudaram a busca para sempre. A recuperação da informação na web, né? Então, o BERT é o primeiro deles, né? Então, a gente pode definir que a essência da pesquisa é a compreensão da linguagem, né? Nós, seres humanos, usamos a linguagem de forma natural para procurar coisas. E na interação entre humanos, a linguagem tem todo o seu arcabouço, sua sofisticação, e um ser humano entende o outro, né, nessa sofisticação. Então, a essência de procurar coisas é a compreensão da linguagem. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu compreender a linguagem que está sendo usada me garante o sucesso na minha ajuda à recuperação dessa informação. Não, então, a compreensão é o que podemos dizer que o BERT tem a contribuir para a recuperação da informação na web. Então, em 25 de outubro de 2019, o Google fez essa promessa bem forte. Assim. Ele disse que os engenheiros diziam que eles vão compreender as pesquisas melhor do que nunca. Né? Então, antes a gente tinha aquela já não era mais só uma lista de 10 resultados, mas os resultados não passavam muito disso. Né? Então, eles criaram esse novo algoritmo, o BERT, que prometia revolucionar as pesquisas de uma vez por todas. E foi realmente isso que aconteceu. Os resultados eram muito melhores do que os anteriores. Né? E é o BERT que define a mudança do cenário, principalmente do Google, do uso de keywords para frases. Né? Ele passou a compreender muito mais palavras dentro de um contexto,
né? E o Google, na época, disse que analisava bilhões de pesquisas todos os dias, né? E que 15% dessas consultas nunca tinham sido vistas antes por um algoritmo, né? Então, ele foi criado, né? O algoritmo foi criado com esse objetivo de tentar retornar resultados para consultas que não podiam ser previstas, né? Então, como é que você recupera uma informação de uma busca usando um algoritmo se essa busca nunca foi vista na vida, né? O algoritmo nunca teve contato com ela, né? Então, ele foi criado com o objetivo de ampliar o entendimento das perguntas que eram feitas na caixa de pesquisa, né? Nós, seres humanos, fazemos pesquisas para recuperar informação o tempo todo. E os algoritmos tinham muita dificuldade para entender nossas perguntas, né? Aqui um exemplo clássico já de como é que é a revolução que o BERT causou na web. Aqui a gente tinha, na época, antes do BERT, a gente tinha uma busca que se usava 2019, Brasil Traveler to USA Need a Visa, né? Então, a gente tem aqui essas entidades, o ano, né, 2019, uma outra entidade, o Brasil, uma terceira entidade que é um viajante, né? Temos artigos, temos a terceira entidade que é os Estados Unidos, um verbo, né? Um outro artigo, e uma outra entidade que é o Visa, né? Que é o passaporte. Então, antes do BERT, o Google entregava um resultado do Washington Post, que dizia que os cidadãos americanos que poderiam viajar para o Brasil sem ter que tirar o passaporte, né? Então, antes disso, o buscador entendia que essa busca estava relacionada à entidade Estados Unidos como a mais como a mais importante, né? A origem da viagem, né? Muito provavelmente porque ele ignorava o to, né? Ele cortava isso para conseguir entender, ele ia só na questão das palavras, né? Então, Brasil, viajante, USA, Visa, ele ignorava todo o resto. E aí, com o Burt, que ele começou a entender no conceito da frase, quando o Burt foi lançado, os resultados mudaram. Então, passou de um artigo que dizia que os cidadãos americanos poderiam viajar para o Brasil para uma página da Embaixada Americana sobre a visita de brasileiros aos Estados Unidos. Então, ele começou a considerar o to, ele começou a considerar a relação do Brasil Traveler, entender muito mais do que as keywords Brasil e viajante, o conceito de viajante do Brasil vai para os Estados Unidos. Brasil Traveler to USA. Entendendo esse conceito dentro da frase, ele conseguia entregar resultados muito mais corretos, né? Por conta disso aqui, em 2019, que a gente começou a afirmar que usar palavras-chave no SEO já não fazia mais sentido. Desde 2019, a gente começou a entender que trabalhar com algoritmos era ir além das palavras-chave. A gente poderia começar a pensar aqui em usar entidades ao invés de palavras-chave, né? Esse trato no texto para o algoritmo entender o conteúdo que a gente está dizendo, muito além de uma pesquisa de palavra-chave, de um uso somente de palavra-chave. Cuidando muito da semântica do que está sendo dito. Isso em 2019. Quando veio o Lambda, o cenário mudou novamente, né? O Lambda, segundo o Google, foi a última descoberta em pesquisa, colocando algumas peças em um dos problemas mais tentadores para resolver para os engenheiros, são as conversas, né? Conversas colocam muito sentido, muita ambiguidade, muitas palavras, muitas entidades sendo usadas em contextos
diferentes, então com significados diferentes. Então isso é um desafio muito grande e o Lambda veio para resolver essa questão, né? Então, com o Lambda, ficou mais fácil conversar com o algoritmo, né? A gente sabe que a linguagem ela é extremamente sutil, se adapta muito fácil, né? A gente pode adaptar a linguagem para vários contextos. Ela pode ser literal, pode ser figurativa, pode ser florida ou simples, pode ser inovativa, inventiva, ou só informativa, né? Então, nessa imagem, foi o Google compartilhou esse GIF, né, de um uso do Lambda numa espécie de chatbot, né, que a pessoa ia conversando com o bot e ela ia entendendo o contexto das coisas, né, ia mudando perguntas, respostas, né, interagindo na conversa como, né, simulando uma conversa como se fosse um humano. E os resultados foram ficando cada vez melhores, né? Então, o Lambda, ele passou, a gente viu o BERT que passou das palavras para as frases, e aqui o Lambda passou das frases para os parágrafos, né? A gente sabe que essa versatilidade da linguagem é uma das maiores ferramentas que a humanidade tem, né, e contribui muito para o desenvolvimento do, das nações, né, do comércio, tudo que a gente tem hoje em dia, né? Mas esse é um dos quebra-cabeças mais difíceis que tem para as ciências da computação, né? Conseguir lidar com a sutileza, as ambiguidades da linguagem não é fácil. Imagina você programar um algoritmo que consiga lidar com essa ambiguidade, né? Então, o Lambda, ele usa a inteligência artificial para lidar com esse emaranhado de possibilidades de perguntas e respostas para as perguntas que podem surgir, né, e de repente uma colocação de uma palavra, a troca da ordem de uma palavra, um plural, ou uma palavra que no contexto significa uma coisa e muda de contexto significa outra, faz com que o algoritmo precise de estratégias para lidar com isso. E as estratégias foram inteligência artificial, redes neurais. Então, a sofisticação de um algoritmo do nível do Lambda é muito maior do que os seus antecessores. A gente diz que os buscadores, o Google diz principalmente, que o Lambda não sei se 10 mil ou 1000 vezes mais poderoso do que o BERT, que já é bem poderoso. Então, quando o Lambda foi lançado, as respostas às nossas perguntas ficaram muito mais contextuais e a gente conseguiu começar a ver resultados muito diferentes para a busca, completamente diferentes, né? Então, ele passa de frases para parágrafos, né? E ele usa essa arquitetura que produz um modelo computacional que pode ser treinado, né, para ler muitas palavras, né? Uma frase, parágrafos, por exemplo, entender o contexto e o significado das palavras, dos sentidos, né? E aí ele presta muita atenção em como essas palavras se relacionam, né? A relação entre elas e o que elas significam, né? E vai estimando os sentidos e as possibilidades que vão vir a seguir, né? Então ele começa a prever algumas coisas. Então isso abriu caminho para o uso da inteligência artificial, como eu estava falando, né? Tanto no resultado de busca como no SEO como um todo, né? Então, com o Lambda, a gente evoluiu muito mais, né? Então, a gente tem o algoritmo, o buscador, né? O Google principalmente, tem muitas possibilidades de entendimento dos conteúdos e do relacionamento da recuperação da informação das nossas perguntas. Então, ele tem muitas possibilidades de entender o que a gente está dizendo e recuperar a informação correta, né? E aí depois veio o Man, que é o que a gente tem
hoje de mais evoluído em termos de algoritmo de recuperação da informação. Né? A gente pode chamar o MAN de o Google avançado. Hoje em dia, esses algoritmos são muito bons em responder perguntas simples, né? Mas eles ainda têm dificuldade em responder aquelas que são feitas por quem precisa de uma informação um pouco mais avançada, né? Ou sobre assuntos muito específicos, né? Então, o objetivo do MAN é entender a informação, né? O MAN é 1000 vezes mais poderoso do que o BERT, o primeiro que a gente falou, né? Ele não compreende só a linguagem como o BERT e o Lambda faziam, né? Entendem, mas ele pode entender, além disso, em outros formatos. Por exemplo, imagens, né, vídeos. A gente viu recentemente que o MAN está sendo usado para entender imagens em tempo real junto com áudio e texto, né? E já começou a ser usado vídeo, já começou a ser usado áudio. Nessa animação aqui a gente vê que a pessoa faz uma pergunta, né? Ele separa as entidades ali, né? O Monte Fuji, ele olha, repara, Monte Adams, Monte Fuji. A pessoa faz uma pergunta, se qual é a melhor, que ele já escalou um e agora quer escalar outro, e qual é a melhor época do ano. Ele entende a entidade Monte Adams, aí sabe o tamanho, sabe a posição geográfica, qual é a época do ano que ele quer ir para o Monte Fuji no próximo outono, então ele sabe que qual é a temperatura no Fuji no outono, e aí ele vai recomendar roupas, calçados, época, trilhas, só baseado no conhecimento que ele tem de duas entidades, né? Ele sabe que os dois são montanhas, sabe a altura, então ele puxa muito de informação que ele já aprendeu sobre isso e consegue entender e dar resultados da informação, não só links, páginas para a pessoa ler, e dar direto a informação, como aparece no exemplo. E para quem cria conteúdo, né? O que a gente faz com isso? Então, quando você tem um conteúdo que fala sobre, por exemplo, escalada, está falando sobre escalada no Monte Fuji, você precisa ter certeza, primeiro, que o buscador está entendendo que você está falando do Monte Fuji no Japão. Depois, no seu conteúdo, descrever isso muito bem descrevido, conectar essa informação, Monte Fuji, com base de dados como a Wikipedia, como a DBpedia, né? Existem estratégias no SEO semântico para fazer isso e a gente garante que quando o buscador indexar e rastrear o nosso conteúdo, ele vai entender exatamente o que a gente está dizendo e a chance dele passar o nosso conteúdo como fonte para esse pesquisador, para a pessoa que está pesquisando, que quer a informação, aumenta muito. Né? Então, o objetivo do MAN é remover as barreiras do idioma também. Né? A gente sabe que o idioma pode ser uma barreira significativa, né, no acesso à informação. Né? Se um conteúdo está majoritariamente em inglês e a gente não sabe inglês, a gente não tem acesso a eles. Né? Se está em japonês, por exemplo, e você não sabe ler nesse idioma, você pode até usar o Google Tradutor, mas existe a chance de o tradutor não conseguir traduzir corretamente do japonês para o português. E o MAN tem o potencial de quebrar essas barreiras, né? Transferindo conhecimento entre idiomas. Ele, por si só, já faz esse trabalho de juntar conteúdos em várias línguas diferentes, né? Conseguir saber onde está a melhor informação independente do idioma e trazer para a gente essa informação já corretamente traduzida no idioma de quem está procurando. Né? Então, compreendendo a informação, o humano consegue entender dados, né, transformados em informação de diferentes formatos. Página da web, imagem, vídeo, tudo isso junto. Né? E aí, num evento do Google, acho que ano passado, talvez, eles fizeram uma demonstração de uma evolução do MAN que
o engenheiro botou uma bicicleta, né, fez abriu a câmera no Google Lens, apontou para uma peça da bicicleta e perguntou: como eu conserto isso? O algoritmo entendeu o que era isso, que era aquela peça, identificou a imagem, recuperou a informação e trouxe para ele um vídeo onde tinham 10 passos de como é que consertava aquela peça, né? Então ele deu um resultado em vídeo de uma pergunta usando áudio e uma imagem e trouxe a informação já precisa para ele. O vídeo no ponto certinho, dizendo como é que ele consertava aquilo. Um outro exemplo é, você pode, por exemplo, naquela busca sobre o Monte Fuji, você pergunta, eu já escalei o Monte Adams e quero ir no Monte Fuji agora no outono. Né, o que, que eu preciso levar? Né? Aí ele vai te mostrar ali o resultado recuperando, por exemplo, um vídeo com 10 dicas do que você precisa levar. E aí tu pode, por exemplo, tirar uma foto de uma bota que você tem e perguntar: posso usar essas botas para caminhar no Monte Fuji? Ele já vai entender que você quer ir lá no outono, vai entender a temperatura, qual é a altura e vai saber, através desse mapeamento da imagem, reconhecendo qual é a bota, te dizer se aquela bota é recomendada ou não, e se não for, te indicar uma que é melhor do que aquela. Muito provavelmente, se eu for fazer um conteúdo sobre botas de escalada, eu tenho que conectar o meu conteúdo a esse tipo de informação. Então, eu preciso saber quais são as botas que eu tenho na minha loja que são boas para escalar montanhas até 1.000 metros, 2.000 metros, na neve, grama, pedra, entende? E conseguir fazer um conteúdo dessas páginas e outra fazer a marcação estruturada dessas páginas para ajudar o buscador a usar o meu conteúdo como fonte para essa recuperação dessa busca. Não é nada muito complexo, mas não é trivial também. Né? Então, para compreender a informação, né, o humano entende a imagem, né, conecta a pergunta que a gente fez, né, com a imagem da bota, nesse caso, com a imagem da peça da, da bicicleta, né? E aí ele pode indicar, por exemplo, nesse caso da bota, um blog com uma lista de equipamentos ou uma loja com uma categoria de botas recomendadas para o Monte Fuji ou para montanhas com neve. Então, ele consegue juntar muitos conteúdos, muitos dados numa informação só. Né? Aqui é o exemplo da bota que eu dei, né? Ele aparece lá, ó, eu posso usar essas para escalar no Monte Fuji. Aí ele vai me dar uma lista, né? Um blog, por exemplo, ele aqui diz que mostra a minha bota, ou um site para eu comprar uma outra bota que essa não me serve. Né? Então, aplicando cada vez mais inteligência artificial nas buscas, o Google está chegando no nível de não ser mais uma ferramenta de busca, mas uma ferramenta de recuperação da informação. Né? Cada vez mais ele vai nesse caminho de dar informação, não só conteúdos para a gente procurar sozinho. Então, para quem cria conteúdo, tem um desafio e uma oportunidade gigante. Né? O desafio de conseguir criar conteúdos, criar sites, criar páginas que tenham esse pensamento, né? Que é sair dessa ideia de encher conteúdo de palavra-chave e pensar em entidades e entidades conectadas. Né? Conectar a entidade Monte Fuji às minhas botas de escalada, conectar as entidades peças de bicicleta a conserto, a manutenção. Né? Então, entender quais são os conceitos em volta do meu conteúdo, quais são os temas que eu preciso falar, quais são as entidades que estão relacionadas ao meu conteúdo, ao meu negócio, aos meus produtos, e trabalhar isso, não só no conteúdo, mas também na marcação estruturada. Né? Então, esses buscadores como o Google e o Bing também caminha
vai nesse caminho, é de usar cada vez mais inteligência artificial, redes neurais, para desenvolver algoritmos cada vez mais avançados para recuperar informação, trazer informação para a gente. Então, no próximo vídeo, a gente vai pensar um pouco e ver como é que funcionam os updates do Google, né? A gente viu que esses algoritmos foram updates no, no core do Google, em alguns deles, né? E eles mudaram muito como é que a busca funciona. Então, como é que funcionam esses updates? Assim? A gente, no mundo do SEO, updates grandes do Google trazem muita ansiedade para o mercado, porque eles derrubam sites, elevam outros, né? Então a gente vai dar uma olhada em como é que funcionam esses updates. Então, por hoje é isso. Novamente, meu nome é Alexandre Rodrigues Silva, eu sou especialista em SEO. Você pode me achar no LinkedIn, no Twitter, e assim que tiver o próximo vídeo, você vai receber a notificação. Só seguir ali no canal, seguir a trilha que eu criei, e até a próxima.